Sonambulismo é um dos fenômenos de emancipação da alma, assim como o sono, os sonhos, a letargia, a catalepsia, a morte aparente e o êxtase. São fenômenos de emancipação da alma. O sonâmbulo se desprende do corpo físico através de um transe profundo, onde ele consegue se desprender do corpo físico e ter as percepções da alma. Então, o sonambulismo é um dos fenômenos de emancipação, assim como o sono, os sonhos e tudo mais. Com relação a se é necessário ser espírita para ser sonâmbulo, aí eu pergunto, é preciso ser espírita para ser médium? É preciso ser espírita para a gente ter a capacidade de falar, de ouvir, de ver? Todos nós dormimos. Então, todos nós nos emancipamos, sendo espírito ou não sendo espírito. Da mesma maneira, qualquer pessoa que tenha a faculdade de sonambulismo pode ser sonâmbulo, sendo espírita ou não espírita. É uma faculdade natural do ser humano. Assim como a mediunidade pode ser dada a qualquer pessoa, espírita ou não espírita, o sonambulismo também pode ser dado a qualquer pessoa. Alguém pode perguntar assim, e será que o sonâmbulo, será que ele pode, de repente, não voltar para o corpo físico? Na realidade, não há essa possibilidade, porque as ligações entre o espírito e o corpo físico são muito fortes, muito resistentes. São ligações magnéticas que não se desfazem assim com facilidade. Não basta querer ficar do lado de lá para ficar. A jovem, ela tinha essa ilusão, ela achava que ficando no mundo espiritual, fora do corpo físico, ela estava livre dos problemas dela, mas era uma ilusão, porque ela voltaria para o corpo físico, ela querendo ou não. Mas ela poderia até retardar esse retorno. Poderia até recusar o nosso convite, nossa solicitação de que ela retornasse. Mas mais cedo ou mais tarde, naturalmente, ela voltaria ao corpo físico, porque não tem como romper esses laços assim de maneira tão fácil. Tanto é que a gente não vê tantas pessoas assim desencarnando durante o sono, que eles estão em estado de emancipação também, estão fora do corpo físico, pelo menos a maioria das pessoas. Então, não há essa possibilidade, nesse receio, muita gente gostaria de exercitar o sonambulismo, porque muita gente, como eu falei, nos centros espíritas possuem essa faculdade, pelo menos nos seminários que eu tenho feito, nas viagens que eu realizei, para falar sobre sonambulismo, a gente sempre encontrava muitas pessoas que tinham fenômenos de emancipação da alma, mas não sabiam o que tinham. Eles davam uma outra explicação que não tinha na realidade. Por exemplo, encontrei uma vez uma senhora em Goiânia, e ela tinha mais ou menos uns 60 anos de idade, e ela chegou para mim e disse assim, tem muitos anos que eu tomo remédio psiquiátrico, porque eu enxergo duas realidades. A realidade aqui e uma outra realidade, uma com o olho direito, outra com o olho esquerdo. São duas realidades que eu vejo e eu tomo remédio psiquiátrico por causa disso, porque era interpretado como alucinação. Ela foi a um psiquiatra, o psiquiatra disse que era alucinação e dava remédio para ela tomar. No centro espírita, também ninguém explicava o que ela tinha. Diziam que era obsessão. Ela fazia tratamento desobsessivo, mas o fenômeno não cessava. Porque, na realidade, o que é que ela tinha? Que fenômeno é esse que ela tinha? Kardec explica, se chama dupla vista. Ela tem uma dupla vista, que é a vista da alma. Então, ela enxergava a realidade física e uma outra realidade ausente, que era através das suas percepções da alma. Ela tinha uma dupla vista. Na mesmo seminário, encontrei um rapaz, ele tinha cerca de uns 30 anos de idade, ele disse que há vários anos ele também tomava remédios psiquiátricos por causa disso, porque ele via coisas, acontecia coisas com ele saía do corpo físico, às vezes ele estava parado, e de repente ele se sentia como se ele não estivesse ali, e ele procurou um médico no centro espírita, não conseguiu se resolver a situação dele, então levou ele foi a um psiquiatra, e o psiquiatra receitou para ele medicamento psiquiátrico para ele tomar, porque na realidade ele tinha alucinações, na realidade ele tinha também dupla vista. Então a gente saiu encontrando por aí afora muita gente que tinham explicações erradas a respeito do fenômeno que participava, que poderiam estar aproveitando aquele fenômeno para ajudar a si mesmo e aos outros, mas na realidade ele não conseguia fazer isso, se achava doente
tomava medicamento para isso, eu fazia tratamento na casa espírita para sustar um fenômeno que, na realidade, é um fenômeno natural. Allan Kardec ele diz, o sonambulismo é um fenômeno natural. Não é para ser tratado, porque não é uma doença, é para ser desenvolvido. A mesma orientação que Kardec dá da mediunidade, se o indivíduo tem uma mediunidade, e muitas vezes ele procura a casa espírita. Eu já tive a oportunidade algumas vezes de fazer parte do chamado atendimento fraterno, e aí pessoas chegavam, eu tenho uma mediunidade, eu vejo espíritos, eu sinto quando eles se aproximam, e eu queria tratar. Mas não tem tratamento, é uma faculdade natural. Então não é uma doença. Se é natural, não é para ser tratado, é para ser desenvolvido. Porque é um instrumento que, na verdade, está causando distúrbios na pessoa, porque é um instrumento que ainda está de forma rudimentar, grosseira, precisa ser lapidada aquela faculdade e desenvolvida para que ele consiga utilizar de forma equilibrada e saudável para o seu próprio bem e das outras pessoas também. Nossa, quanta gente poderia ajudar, mas na realidade o fenômeno é jogado fora, a faculdade é jogada fora, porque o indivíduo não sabe o que é que tem. E nós somos espíritas na realidade. Todo mundo na casa espírita tem um livro dos espíritos. Todo mundo já deve ter lido o capítulo 8º de Emancipação da Alma, de Kardec. E como eu disse, a revista Espírito está cheia de artigos sobre esses fenômenos, sobre todos eles. Kardec não deixou passar, porque ele sabia que é do próprio ser humano. Então, se alguém diz que hoje isso não existe mais, está muito enganado, porque na realidade, acredito eu que a tendência é que, à medida que as pessoas se tornem mais sensíveis, elas vão desenvolver cada vez mais esse tipo de fenômeno, porque o corpo físico ele vai se tornar um obstáculo menos denso, de menor dificuldade para a percepção da alma. Eu acredito que dupla vista, sonambulismo e todos os demais fenômenos de emancipação da alma, acredito que se tornem cada vez mais frequentes. Então, nós, na Casa Espírita, precisamos estar preparados para orientar estas pessoas, para ajudar a elas a conhecerem a faculdade que elas têm e a desenvolverem, porque Deus não deu a elas para que elas guardassem, para que elas engavetassem, mas para que elas utilizem para o bem do semelhante. E a Casa Espírita precisa saber orientar essas pessoas e conduzir essas pessoas, não somente no aprendizado, mas também no trabalho, na utilização dessas faculdades todas. Porque é para isso que elas existem, para serem utilizadas para o bem dos semelhantes. No Paulo de Tarso, uma certa vez, chegou uma outra jovem, eu só falo que foram jovens, mas acontece, chega de todos os tipos de pessoas, mas o exemplo que eu lembrei agora é novamente de uma outra jovem. Ela estava há cerca de 10 anos com depressão. Então, ela chegou na casa para tratar a depressão. Através dos atendimentos que se foi fazendo, a gente foi descobrindo, aos poucos, qual era a causa da depressão. A causa da depressão dela era um fenômeno de desprendimento, de emancipação da alma, que ela não entendia e que acabava gerando dificuldades para a vida dela, levando ela à depressão. Já há 10 anos que isso acontecia. Ela se desprendia às vezes ela estava em casa fazendo as coisas e não sabia, não tinha, vamos dizer assim, consciência do que estava fazendo na realidade, mas conseguia fazer tudo dentro de casa. Às vezes ela saía à rua, ia a algum lugar, sem consciência de ter ido àquele local. Depois voltava para casa e não lembrava de onde é que ela foi, o que ela foi fazer, mas ela tinha esses, como se fossem essas ausências, popularmente falando. Como se ela não estivesse nela mesma, se ela estivesse fora de si e fizesse determinadas coisas utilizando seu corpo físico e depois retornava para casa sem essa consciência. Queriam que ela tomasse medicamento psiquiátrico, mas ela sempre relutou. Ela disse, eu não vou tomar, eu vou vencer isso de uma outra forma, mas não vou tomar medicamentos psiquiátricos. Nada contra nenhum medicamento da minha parte. Na realidade, eles são muito úteis quando realmente necessários. Mas quando desnecessários, eles podem ser muito prejudiciais. Prejudiciais. Precisam ser muito bem analisados os casos em que se recomenda a utilização do medicamento psiquiátrico. A Júlia Souza, ela pergunta, por que nem sempre lembramos dos nossos sonhos? Kardec, ele dá a resposta. Aliás, os espíritos deram a resposta lá em Kardec, lá no Livro dos Espíritos. Mas vamos lá.
quanto mais profundo é o sono, menos lembranças a gente vai ter. Por quê? O corpo está adormecido, o espírito se desprende e vai, sei lá, vai passear por aí. Vai se encontrar com os amigos, encarnados, desencarnados, vai passear por aí. Quem está tendo essas vivências é a alma, não é o corpo. O corpo não está participando dessas vivências. Quanto mais profundo for esse desprendimento, quanto maior o desprendimento, menos aquelas vivências da alma vão ser registradas no cérebro físico. Então, quando ele voltar ao corpo físico, que aí as nossas lembranças dependem dos registros cerebrais, ele não vai ter na memória física aquelas lembranças ali registradas. Só ficaram registradas a nível de perispírito, mas do corpo físico não ficou. Não é o que acontece dos sonos que são mais leves, mais superficiais, como também nos transes mais superficiais. Então, o indivíduo sai no estado de transe, se desprende do corpo físico, ou num sono mais leve, ele se desprende do corpo, mas como o desprendimento é leve, é superficial, o corpo continua participando daquela vivência, continua interferindo na vivência da alma fora do corpo físico. Então, o que a alma estiver vivenciando acaba sendo registrado a nível cerebral, físico. Então, quando ela retorna ao corpo físico, está lá no cérebro aquela lembrança, então ele se recorda de tudo que aconteceu. Só que no caso dos sonhos, do sono, geralmente as lembranças são simbólicas, dificilmente a pessoa tem uma lembrança muito nítida do que aconteceu. Geralmente são lembranças fragmentárias ou simbólicas, porque o nosso cérebro não resiste a uma lembrança a nível de espírito, a nível do que aconteceu no espírito. Ele não consegue registrar de forma literal o que aconteceu a nível de espírito. Então, ele acaba registrando de maneira simbólica ou de maneira distorcida, porque é a forma como o nosso cérebro vai interpretar aquela informação e registrar a nível da matéria, de uma maneira simbólica, que é a nossa mente que faz essa transmutação da informação literal para a informação através de um simbolismo. Excelente. Continuando, a Emily pergunta: o sonho consciente seria uma forma de emancipação? O sonho é sempre uma emancipação da alma. É sempre um fenômeno de emancipação. Às vezes ele é consciente, às vezes você tem pessoas que praticam a projeciologia, ou projeção astral, outros nomes que existem, o desdobramento consciente. Tem pessoas que exercitam esse tipo de fenômeno, são fenômenos de emancipação da alma, que acontece com o indivíduo de forma consciente, e como acontece de maneira consciente, ele acaba, quando ele retorna ao corpo físico, ele tem toda a lembrança do ocorrido, porque ele desprendeu-se voluntariamente de maneira consciente. São fenômenos de emancipação da alma também. A Alê pergunta: o que poderia impedir a pessoa de despertar do sonambulismo? Que poderia impedir? Só se Sim. ela desencarnasse. E nesse caso, não seria um desencarne voluntário. Se alguém fizesse ela desencarnar. A Eneida, ela nos fala que há muitos pacientes psiquiátricos que são sonâmbulos. Ela está perguntando ou afirmando? Ela está afirmando, né? Uma Ou é observação, na mentira? verdade, que ela fez, Eu foi não uma sei, eu não sei observação. dizer. Eu não sei dizer se tem, mas, por exemplo, os portadores de esquizofrenia catatônica, a catatonia é uma emancipação da alma, mas ela é patológica porque ela não acontece de maneira, vamos dizer assim, saudável. Acontece por causa de um distúrbio psíquico que o indivíduo com esquizofrenia possui. Mas a catatonia em si ela é um fenômeno de emancipação. É o indivíduo que, na verdade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, por um desejo de fuga da realidade material, ele se emancipa da alma e permanece em um estado catatônico. Se existem pessoas tidas como doentes psiquiátricos, muitas, mas que na realidade são sonâmbulas, eu não sei se são muitas, mas que tem. É verdade. Que tem. E não só o sonambulismo, mas outros tipos de mediunidade
que não são compreendidas e não são explicadas por grande parte dos psiquiatras nem dos psicólogos, e eles procuram casas, as últimas são sempre as espíritas, mas eles procuram outras casas em busca de uma ajuda, de um auxílio, de uma solução, e não encontra, e isso sempre vai martirizando mais a pessoa, até que ele para nos remédios controlados, o que é uma pena. Exatamente. Agora, muitas vezes também acontece, Tereza, é que o sonâmbulo, como ele tem essa facilidade, ele entra em transe, o sonâmbulo natural, ele entra em estado de transe sem ser de maneira voluntária, mas de forma espontânea. Muitas vezes ele é confundido com médium e é levado, então, à reunião mediúnica. Essa semana mesmo eu recebi um e-mail de uma pessoa pedindo um esclarecimento sobre isso, que ela foi levada à reunião mediúnica, durante muito tempo ela permaneceu trabalhando na mediúnica, mas ela nunca mediunizou, nunca deu qualquer comunicação mediúnica na sessão mediúnica, porque ela não era médium, ela era sonâmbula. Sonambulismo não é uma espécie de mediunidade, sonambulismo é uma emancipação da alma, é um fenômeno anímico e não mediúnico. Isso é preciso que fique bem claro. Sonambulismo é fenômeno anímico ou de emancipação da alma, diferente de fenômeno mediúnico. Apesar de que o médium, muitas vezes, ele tem facilidade de entrar em estado de sonambulismo, assim como o sonâmbulo tem facilidade de desenvolver uma mediunidade. Então, no Paulo de Tarso, nós temos na reunião mediúnica médiuns que, na realidade, também são sonâmbulos e que, às vezes, na reunião mediúnica, transmitem comunicações de espíritos e, outras vezes, ele transmite a comunicação dele mesmo em estado de sonambulismo. Porque o sonâmbulo é como se fosse médium de si próprio. Ele se desprende do corpo físico, mediuniza seu próprio corpo e fala através do seu corpo, como se fosse um outro espírito, mas, na realidade, é o próprio espírito dono daquele corpo físico. E nós precisamos, como você falou no início, a gente precisa estudar. Os frequentadores, os trabalhadores, a turma que trabalha na administração, todo o pessoal de um centro, de uma casa espírita, precisa estudar, precisa da leitura, porque muitas vezes tá a gente se pegando em situações que também não tem como, não sabe como resolver. É verdade. Essa cataléptica que você falou, né, da menina enrijecer as pernas, se a turma tivesse a metade do estudo que se precisa ter, o início do estudo que se precisa ter, já teria um caminho andado para isso, para essa solução. Hoje uma colega nossa, ela falou que teve uma experiência, foi fazer uma massagem xamântica e aconteceu praticamente parecido com a pessoa que você tratou lá no Paulo de Tarso. Ela simplesmente emancipou-se da alma. Ela queria passear. E a menina não estava preparada e a terapeuta chamava ela, você não pode sair, você não pode sair. E ela lá, completamente sonambúlica, dizendo assim, eu quero passear, eu quero passear, eu quero voar, eu quero... E ela ficou louca, louca, e ficou tentando acordar, e trouxe a moça de volta. Como lidar com a situação dessa, Kardec, na realidade, ele não explica. Kardec, ele trata da teoria dos fenômenos de emancipação da alma. A prática desses fenômenos nós vamos encontrar nas obras dos magnetizadores. Só estudando o magnetismo, as obras dos magnetizadores, é que nós vamos encontrar com as formas de lidar na prática com esses fenômenos. Uhum. Gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para nos falar por causa do nosso tempo. Tereza Freitas está dizendo aqui, vovó Eneida está dizendo que você em 2021 estará conosco, e a Tereza Freitas, ela fala que com certeza é um assunto muito importante para os trabalhadores. Precisamos estudar bastante para ajudar na nossa caminhada. Muito bem, é isso mesmo. O que eu queria dizer é apenas que esse assunto é muito vasto.
seriam necessários vários seminários inteiros para a gente conseguir falar desses assuntos de maneira mais aprofundada. Mas, assim, o que eu queria dizer é, estudem. Comecem pelas obras de Allan Kardec, que nele a gente vai encontrar muito material para estudo dos fenômenos anímicos de emancipação da alma. Busquem as obras dos magnetizadores clássicos. Existe bastante já, existem vários já traduzidos para o português, que eles eram na maioria franceses, eram europeus, então, mas vários deles já foram traduzidos para o português, então nós hoje temos acesso a essa literatura muito essencial para nós espíritas, podemos entender toda essa fenomenologia que não passou despercebida a Allan Kardec. Para a gente entender o quanto o sonambulismo é importante para a doutrina espírita, apenas uma frase de Allan Kardec, que ele disse que o sonambulismo é a prova da imortalidade, da existência da alma. Enquanto a mediunidade prova a existência do espírito desencarnado, a existência da alma é comprovada pelo sonambulismo. Então, só isso a gente já vê o quanto o sonambulismo é importante para o espiritismo e para todos nós, como uma maneira da gente comprovar que nós não somos apenas um corpo material, mas que nós somos um espírito, uma alma, um espírito encarnado. Então, é preciso estudar, sim. Então, o tempo aqui é bastante curto para a gente tratar de maneira mais aprofundada desse assunto, mas o meu interesse maior é motivar para que a gente estudemos cada vez mais, para que busquemos, através da literatura, através da prática mesmo, no dia a dia, para que possamos entender melhor esses fenômenos e ajudar mais e melhor. E pode ter certeza, viu? Que você colocou muita coisa, despertou muito dentro de nós para buscarmos, sim, esses estudos, esses esclarecimentos. Nesse ano de 2021, no primeiro semestre, estarei lançando um novo livro, que vai ser justamente sobre os fenômenos de emancipação da alma. E no segundo semestre, estarei abrindo um seminário online, aberto para todo o Brasil, sobre os fenômenos de emancipação da alma. Ai, que maravilha, Dilson. Próximo, a gente fará a divulgação e abrirá as inscrições. Que maravilha saber disso. Você tem que nos manter, fazer com que a gente saiba essa data, né? A gente quer saber sim, porque eu acho que muita gente vai querer participar. E você já tem o título do seu livro? Já, mas eu prefiro não revelar agora, deixar para ser surpresa com a família. Tá certo. Ok, vamos lá então. Vamos unir nossos pensamentos em um só, para que possamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estar aqui. Como foi bom, Senhor, estarmos aqui entre amigos, conversando sobre assuntos que elevam, que nos instruem, que nos ajudam. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Ilumina as nossas mentes, nossos corações. Nos ensina, Senhor, a amar e a trabalhar, a seguir sempre adiante, enfrentando os desafios de cada dia com paciência, com fé e com esperança sempre, buscando forças no nosso íntimo, porque sabemos que nós somos filhos de Deus, nosso Pai. Portanto, temos o potencial divino dentro de nós. Jesus diz que nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Portanto, façamos jus a esses títulos que o Mestre outorgou para cada um de nós. E busquemos desenvolver essa luz dentro de nós e espraiá-la para todos os lados, para todos aqueles que cheguem à nossa presença, que possam levar alegria, paz e bem-estar. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a força, a coragem, a motivação sempre para o bem, nos inspirando sempre, Senhor, para que possamos superar o mal que ainda existe dentro de nós mesmos, as tão grandes imperfeições que ainda carregamos, mas que possamos, pouco a pouco, lapidar a nossa alma, para que ela possa brilhar e, assim, ser o espelho da vossa divina presença em cada um de nós. Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre, cada vez mais.